Boa noite, Frei Claudiano. Essa música, sabe, apesar de estar com essa rouquidão, eu quis trazer porque Nossa Senhora, ela nos ensina, né, Frei, que o valor do silêncio é tão importante. Quantas vezes ela silenciou a sua boca, ela silenciou as suas vontades, não é? Ela silenciou tanta coisa para poder ouvir a voz de Deus. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, família Rede Vida, né? Olha, qual que é o valor real do silêncio para nós hoje, nessa sociedade onde a gente não consegue parar um minuto, às vezes, para rezar? O valor do silêncio é equilibrar a vida. Equilibrar o coração. E uma pessoa que diz que é espiritual e não faz silêncio, ela se engana. Porque o próprio Jesus ensinou como fazer jejum, não fazendo barulho. Olha só. Como rezar, não fazendo barulho. Como dar esmola, não fazendo barulho, sempre no escondimento. Então, este é um silêncio espiritual. E agora o Papa Francisco, na Misericórdia e Vultus, lembra que é preciso recuperar o valor do silêncio. Foi pouco falado no ano da misericórdia, mas recuperar o valor do silêncio para meditar a palavra de Deus. Então, sem o silêncio, nós não somos espirituais. O senhor é carmelitano, certo? Isso, carmelita descalço. Pois é. Os carmelitas, eles têm toda uma filosofia com relação ao silêncio, principalmente no Carmelo. Como que a gente poderia mostrar para as pessoas que estão nos assistindo a importância desse silêncio, até no sentido da oração? Que muitas vezes a gente vai em grupos de oração, não que, muito pelo contrário, eu gosto demais, até participei durante muitos anos de grupos de oração. A gente gosta de, quando faz uma adoração ao Santíssimo, está sempre alguém comandando ou fazendo aquelas orações em voz alta. Mas, por exemplo, hoje, até um exemplo do que eu e a Lucilene passamos. Aqui tem uma capela na Rede Vida, inclusive no andar aqui onde está o estúdio. Nós ficamos lá por alguns minutos em silêncio. Parece que Deus fala conosco. É mais ou menos por aí? O Carmelo tem a inspiração eliana, de Santo Elias. Santo Elias não encontrou Deus no barulho. Não encontrou Deus no terremoto, nos raios, não. Encontrou Deus na brisa leve e suave. Então, para alcançar este silêncio, é preciso perseverança. O que Santa Teresa ensina a determinada determinação de não parar até chegar. Então, o silêncio nos leva a ter interioridade, vida interior. Se nós não temos vida interior, vivemos pela pele. Então, o Carmelo tem o silêncio. E hoje no Brasil nós temos, creio que, mais de 60 mosteiros de monjas carmelitas, muitos conventos de frades e muitos leigos carmelitas. Para nós que estamos no convento, nós temos o costume, a tradição do grande silêncio. Depois da oração de completas, não se conversa mais, a não ser se for por necessidade. Até o outro dia, de manhã, quando termina a oração. Nós vemos que em casa, às vezes, é tão difícil a gente fazer silêncio, não é? A gente sempre procura alguma coisa. Ou a gente está com fone de ouvido, ou a gente está com algum som alto, né, ouvindo alguma coisa. E eu conheço pessoas que estão nos assistindo agora, que às vezes falam assim, Fábio, eu deixo o rádio ligado, eu deixo a televisão ligada, para parecer que tem alguém conversando comigo. Por que essas pessoas têm dificuldade de se silenciar? Será porque dentro de nós se revela algo que nós, de repente, não queremos observar? Fábio, em 1972, Paulo VI teve uma locução de Pentecostes muito bonita. E fala que nós estamos em prevalência fora de nós. Por que estamos fora de nós? Porque temos medo de entrar na casa. Temos medo da interioridade. Então ficamos fora. Eu preciso ligar a televisão, eu fico com o celular, eu fico com o computador e fico tentando fazer tudo e não dou conta. E aí vem aquele tema anterior,
entra no estresse sem estar trabalhando. Um estresse porque há muitos divertimentos. E esses divertimentos causam barulho, porque o silêncio que quero dizer aqui não é só o silêncio do ouvido. O que São João da Cruz ensina, o silêncio dos sentidos. Tá. O silêncio do falar, o silêncio do ouvir, o silêncio do olhar, do tocar, do olfato, né? É preciso fazer silêncio nos sentidos. Isso é uma noite escura, ativa, para que eu me encontre na minha interioridade, para não viver a partir do acidente, ou seja, da exterioridade, da pele, do sentir, porque senão você começa a agir a partir do que gosta. Não, eu tenho que silenciar também os sentidos todos para viver a partir do sentido. O sentido, isto é, eu sou de Deus e Deus é meu. E aí tem que fazer silêncio. Olha, tem uma pergunta de uma telespectadora aqui, a Norma de Cabo Verde, Minas Gerais, ela fala assim: Frei, pessoas que falam pouco, às vezes são julgadas por isso e são acusadas de estarem tristes. Isso não necessariamente é uma verdade, não é? Eu creio que não. É porque tem pessoas que falam pouco e tem outras que falam muito. E às vezes aquelas que falam muito são as que são tristes. Exatamente. Não são todas, né? Mas porque tem temperamentos diferentes. Às vezes o muito falar guarda uma tristeza. Tá. O muito falar é o correr fora de si mesmo. Então não significa. Olha que pergunta bacana. E nessa pergunta, gente, que o Frei vai responder, eu quero que você pense nessa questão como algo para você. Olha só, nossa telespectadora diz assim: boa noite, Fábio. Meu nome é Maria Lúcia, do Rio de Janeiro. Beijo para você, Maria Lúcia. Eu gostaria de saber, Frei, se Deus ouve a nossa oração em silêncio. Deus escuta a nossa oração em silêncio. Claro, né? É claro. Porque o silêncio, Deus, o Pai, pronunciou de São João da Cruz o verbo no silêncio. E no silêncio deve ser escutado. Quando eu escuto a Deus, Deus também está escutando os desejos do meu coração, mesmo que eu não esteja pensando nesses desejos. Porque Deus sabe mais do que nós, do que necessitamos e do que queremos. Olha só, uma pergunta que vem chegando aqui de Marco Aurélio, de São José dos Pinhais. É normal ir ao cemitério e ficar lá sentado em silêncio? Eu sempre faço isso e me sinto bem. Bom, ir ao cemitério é bom porque você repensa a sua vida. Repensa a sua vida. Porque lá no cemitério você vê todos já se foram, estão com Deus ou não. O silêncio da morte, né? O silêncio da morte. O que é que estou fazendo de minha vida agora? Então, o cemitério, ele é um causador de um silêncio em nós. Ele diz assim, o que é essencial na sua vida? Aí você tem que viver. Ir para o cemitério não para morrer, mas para viver. Despertar a vida. Esse silêncio causado pelo cemitério, por essa experiência, desperta a vida. O desejo de viver deve ser assim. Aliás, a gente costuma dizer, né, que o verdadeiro silêncio só acontece depois da morte, porque não tem mais jeito de voltar, né? E aí o silêncio se faz presente. Mas olha, existem práticas que nós podemos adotar no nosso dia a dia para valorizar esse silêncio, não é, Frei? Quais seriam essas práticas? Fábio, primeiro de tudo, há uma prática psicológica, que é aquela prática da meditação, de ir lá na capela, ou se não, onde eu estiver, mesmo no ônibus, no metrô, na rua, eu paro um pouco e eu me concentro. Mas eu não posso, essa prática que eu consigo, eu não posso reduzir a minha oração a essa prática. Ela tem que ter um fundamento teológico. Esse silêncio é um encontro com Deus. Quando eu prego o retiro, eu estou aconselhando as pessoas, preguei um retiro agora em Fortaleza, estão nos assistindo, que é sermos, vamos dizer, pela interioridade.
Porque o que eu faço? Todos os dias eu vou tirar 5 minutos para fazer silêncio e não conversar com ninguém. Tá. E nem mesmo conversar com Deus. Entende? Mas é assim, não é um psicológico. Eu me coloco em silêncio e estar consciente de que Deus está presente em mim e eu em Deus. Tá. Porque tem que ter um fundamento teológico sempre, não pode ser só psicológico. Se você não consegue fazer silêncio, não consegue ficar calado, comece 5 minutos. De 5 minutos não consegue, então faça 2. Depois vá crescendo todos os dias para crescer na interioridade. Porque senão ficamos muito fora. E o problema é quando ficamos muito fora e fazemos muito barulho sobre a vida dos outros, né? Falando mal. É um silêncio que temos que fazer, é a língua. Que tem gente que fala tanto, que a língua é tão grande que é maior do que a própria cidade que mora. Né? Diz que quando morre tem que um caixão para a pessoa, outro para a língua, né? Para a língua. E olha que a língua pode ser até maior, viu? Olha, Frei, tem outra pessoa aqui escrevendo o seguinte. Boa noite, Fábio. Boa noite, Frei. Eu sou Cláudia Gonçalves, da cidade de Passos. Olha aí que bacana. Alô, Passos, Minas Gerais. Meu sogro é daí, viu? Tá morando aí, ó. Eu quero saber como ouvir a Deus. Eu fico em silêncio, mas não consigo ouvir a voz dele, Frei. Olha, vamos aprender com São João da Cruz. Você entra em oração, ouvir a Deus. Deus não fala como nós falamos. É claro, sem dúvida. Momento de oração, às vezes você está lá e você diz, eu falo tanto, mas Deus não me fala. Continue rezando. Deus falará no dia a dia, nos acontecimentos, Ele vai se manifestar. Se manifesta num gesto bondoso de alguém, se manifesta alguém que bate a sua porta necessitando de você. Então Deus se manifesta. Porque o encontro com Deus, na capela, o encontro com Deus antes de dormir, essa oração, não está desvinculada do dia a dia. Então Deus se manifesta em todos os momentos da vida. Frei, muitíssimo obrigado pela sua presença. Passa rápido, né? Passou muito rápido. Eu quero que o senhor volte outras vezes, tá bom? Eu estou à disposição. Então, quando se põe à disposição, já sabe que a gente vai chamar, né? Nós não vamos terminar sem uma bênção carmelitana. Pelo amor de Deus. Lucilene, toca pra gente, enquanto o Frei faz uma bênção carmelitana, que é extensiva a você que está nos acompanhando aqui em todo o Brasil nesse momento, pela Rede Vida ao vivo, 9h58. Por favor, Frei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, nós nos pedimos por todos os amigos da Rede Vida, esta família, que é uma família de Deus. Que seja colocado no coração de cada um a força necessária para enfrentar as dificuldades, os barulhos, até mesmo quase desesperos. Seja colocado no coração de cada um a força necessária para saírem sempre vitoriosos, porque convosco ninguém é derrotado. Pedimos a vossa bênção e constante proteção pela intercessão de todos os santos do Carmelo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que é espiritual e não faz silêncio, ela se engana. Porque o próprio Jesus ensinou como fazer jejum, não fazendo barulho. Olha só. Como rezar, não fazendo barulho. Como dar esmola, não fazendo barulho, sempre no escondimento. Então este é um silêncio espiritual. E agora o Papa Francisco, na Misericórdia e Vultus, lembra que é preciso recuperar o valor do silêncio. Foi pouco falado no ano da misericórdia, mas recuperar o valor do silêncio para meditar a palavra de Deus. Então, sem o silêncio, nós não somos espirituais. O senhor é carmelitano, certo? Isso, carmelita descalço. Pois é. Os carmelitas, eles têm toda uma filosofia com relação ao silêncio, principalmente no Carmelo. Como que a gente poderia... Os raios, não. Encontrou Deus na brisa leve e suave. Então, para alcançar este silêncio, é preciso perseverança. O que Santa Teresa ensina a determinação de não parar até chegar. Então, o silêncio nos leva a ter interioridade, vida interior. Se nós não temos vida interior, vivemos
pela pele. Então, o Carmelo tem o silêncio. E hoje no Brasil nós temos, creio que, mais de 60 mosteiros de monjas carmelitas, muitos conventos de frades e muitos leigos carmelitas. Para nós que estamos no convento, nós temos o costume, a tradição do grande silêncio. Depois da oração de completas, não se conversa mais, a não ser se for por necessidade. Até o outro dia de manhã, quando termina a oração. Nós vemos que em casa, às vezes, é tão difícil a gente fazer silêncio, não é? A gente sempre procura alguma coisa. Ou a gente está com fone de ouvido, ou a gente está com algum som alto, né, ouvindo alguma coisa. E eu conheço pessoas que estão nos assistindo agora, que às vezes falam assim, Fábio, eu deixo o rádio ligado, eu deixo a televisão ligada, para parecer que tem alguém conversando comigo. Por que essas pessoas têm dificuldade de se silenciar? Será porque dentro de nós se revela algo que nós, de repente, não queremos observar? Fábio, em 1972, Paulo VI teve uma locução de Pentecostes muito bonita. E fala que nós estamos... mostrar para as pessoas que estão nos assistindo a importância desse silêncio, até no sentido da oração, que muitas vezes a gente vai em grupos de oração, não que, muito pelo contrário, eu gosto demais, até participei durante muitos anos de grupos de oração, a gente gosta de, quando faz uma adoração ao Santíssimo, está sempre alguém comandando ou fazendo aquelas orações em voz alta, mas, por exemplo, hoje, até um exemplo do que eu e a Lucilene passamos aqui, tem uma capela na Rede Vida, inclusive no andar aqui onde está o estúdio, nós ficamos lá por alguns minutos em silêncio. Parece que Deus fala conosco. É mais ou menos por aí? O Carmelo tem a inspiração eliana, de Santo Elias. Santo Elias não encontrou Deus no barulho. Não encontrou Deus no terremoto. Boa noite, Frei Claudiano. Essa música, sabe, apesar de estar com essa rouquidão, eu quis trazer porque Nossa Senhora, ela nos ensina, né, Frei, que o valor do silêncio é tão importante. Quantas vezes ela silenciou a sua boca, ela silenciou as suas vontades, não é? Ela silenciou tanta coisa para poder ouvir a voz de Deus. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, família Rede Vida, né? Olha, qual que é o valor real do silêncio para nós hoje, nessa sociedade onde a gente não consegue parar um minuto, às vezes, para rezar? O valor do silêncio é equilibrar a vida. Equilibrar o coração. E uma pessoa que diz